E aí pessoal, o professor Alessandro na área, e na aula de hoje sobre história de Sergipe vamos trabalhar a relação entre a política e a economia do século XIX até os dias atuais. Me acompanhe aqui, por favor. Já vimos o processo de emancipação e agora vamos ao processo de consolidação. Como em todas as regiões do Nordeste e região do Brasil, o processo de independência ele passa por um processo lento, mas gradual. Em Sergipe não foi diferente. A relação entre a economia e a política. Nós já sabemos, nas aulas de história, que o processo de industrialização brasileira foi um processo muito lento em relação a grandes potências europeias e no caso da Inglaterra, que foi a primeira nação a lançar-se no processo de Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, já no século XIX, a mesma forma. Nós temos na América o único representante, Estados Unidos, na Ásia e Japão, e grandes potências europeias desenvolvendo o processo de industrialização. Em Sergipe, isso não vai ser diferente do restante do Brasil. A equiparação será a mesma, um subdesenvolvimento industrial. O nosso processo econômico, a nossa cultura econômica é uma cultura agrária. Uma cultura voltada para a produção agrícola, criação de animais, certo, pessoal? Mas vocês estão vendo aqui a palavra atividade industrial. Como assim? Houve um grande desenvolvimento industrial? Não houve. Pequenas fábricas, praticamente fábricas caseiras, voltadas principalmente para a indústria têxtil, ou seja, a indústria de tecidos. Porque a grande indústria econômica ainda era o quê? A atividade da fabricação de açúcar. Vamos pegar um lembrete importante no contexto de história geral. Quando os holandeses foram expulsos, eles passaram a produzir açúcar na região da América Central, nas Antilhas, certo? Então, o nosso açúcar ele foi desvalorizado, mas ele continuou sendo produzido. Sergipe vai ser um desses grandes produtores de cana-de-açúcar, ainda no século XIX. Mas, professor, no século XIX, a produção, o forte da produção brasileira não era o café? Mas o nosso território não tem terras próprias para o café. Então, o açúcar continuou sendo o principal produto agrícola. O café ele vai estourar, sim, conhecido como chamado ouro negro, no século XIX. Terá, nesse processo de século XIX, aí uma lei que vai proibir o tráfico negreiro, o tráfico internacional de negros. Começa, então, no Brasil, um processo de tráfico interregional, negros que saem do Nordeste vai para o Sudeste e vice-versa. Como a atividade econômica do açúcar ela vai decaindo, então levas enormes de africanos do Nordeste vão para o Sudeste para abastecer as grandes fazendas produtoras de café, de uma mão de obra barata e qualificada, certo, pessoal? Então a indústria sergipana, a industrialização sergipana, ela continua numa perspectiva lenta, simplória. Indústria têxtil, de tecido, lembre, indústria de tecidos foi a principal e a primeira atividade econômica na perspectiva industrial de Sergipe. Nunca esqueçam disso, ok? E aí, com o fim da monarquia, com o fim do período provincial, Sergipe vai abrir o seu leque para a República. Período na qual chamamos de República Velha. Me deixa um pouco sair da história de Sergipe para poucos minutos, poucos segundos sobre a história do Brasil. Uma coisa que é muito importante, que vocês precisam entender, por que o termo República Velha? E essa República Velha foi em todo o Brasil. O termo República Velha está vinculado às práticas políticas, na qual a prática de um novo regime que era a República continuava a mesma forma do Brasil Império. Mudou o modo, a nomenclatura política, foi alterada a nomenclatura política de monarquia para república, porém, as práticas políticas eram as mesmas. Por isso aí o termo República Velha. Vamos entender
como essa república ela vai existir em Sergipe, como essa república vai se organizar no final do século XIX até a perspectiva de século XX, até os dias atuais no nosso estado. Questão de prova muito importante, Sergipe República, a origem. Primeiro governador de Sergipe. Abre aspas, pessoal. Governador, agora sim, estado, província mais não. Província era uma região do império. Com república, nós saímos do termo província, saímos da condição de província para estado. Porque o Brasil adota o modelo republicano federativo. Sergipe fazia parte da Federação Brasileira. Então, nós estamos agora Sergipe como estado. E o nosso primeiro governante foi Félix Belo Freire. Certo? Um homem digno, um homem muito bem preparado para o cargo, vinculado aos partidos liberais republicanos, que abra-se bem de passagem. Fique bem gravada essa dica. Félix Belo Freire é um dos homens que vai avaliar não só o contexto político, mas ele também vai avaliar o contexto econômico. É Félix Belo Freire que vai falar a seguinte frase, abre aspas, o sergipano, antes de ser agricultor, ele foi criador de gado, fecha aspas. Mas nós temos também outras grandes figuras da política sergipana. Silvio Romero, vamos ter Josimo Mendes, Lima Júnior, Baltazar Góes, Vicente Ribeiro. Essas figuras determinaram para a formação de uma conjuntura política sergipana no início da nossa república, datada lá do final do século XIX para início do século XX. Nós vamos ter aqui o Clube Republicano, Laranjeiras. Laranjeiras, a nossa Atenas sergipana, o berço da intelectualidade. E Laranjeiras vai ganhar esse título de berço, né, de Atenas sergipana, por conta de ser em Laranjeiras os grandes acúmulos e grandes encontros de movimentos anti-império, anti-monarquia e a favor de uma perspectiva republicana dentro do estado de Sergipe. Vamos ter Aracaju, Propiá e Itaporanga também apoiando o processo de regime republicano dentro do estado de Sergipe. Nós temos aqui a confirmação da proclamação, todo mundo sabe, no 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com uma junta militar, determina a saída obrigatória e rápida da família real do Brasil. 2 a 3 dias após a terminação, Dom Pedro II, juntamente com sua corte, vai embora do Brasil. E aí é instalada o processo republicano. Outro detalhe importante, a primeira fase da República Brasileira, ela é chamada de República da Espada. Detalhe muito importante e valoroso para a prova. E por que o termo República da Espada? Porque os nossos 2 primeiros presidentes republicanos eram militares. E a espada é o símbolo do exército. Por isso esse termo, esse apelido, República da Espada. Fica a dica importante para a prova. Como eu já havia falado por aqui, Félix Belo Freire como o primeiro governador da nova República Sergipana. Não esqueça dessa figura, Félix Belo Freire. Não se confunda com Carlos César Bulamarque. Bulamarque foi o primeiro governante após a independência em relação à Bahia. Olha essa dica. O primeiro governante do período republicano vai ser Félix Belo Freire. Carlos César Bulamarque será o primeiro governante após a independência em relação à Bahia. Fica essa dica importante. Pessoal, a nova realidade política aí nós vamos ter, é claro, os grupos políticos. Nós temos aqui 3 categorias importantes. Os republicanos antigos, que lutam desde a época da monarquia para a queda da monarquia. Os republicanos novos, com a nova vertente de século XX, aqueles que queriam a radicalidade para o processo republicano. E aí nós temos aqui os militares esses que foram os mais importantes, os primeiros representantes da conjuntura política do povo sergipano, ok? Temos aqui 2 grupos políticos importantes.
Mas antes de falar desses dois grupos políticos, nós temos aqui a figura de José Calazans, um dos grandes gênios da política sergipana da época, e João Vieira, outro grande líder da política sergipana na aurora do século XX. O que é que acontece aqui? Dois grupos políticos não vão se encaixar. Dois grupos políticos não vão se entender, vão se opor nesse processo histórico. Esses grupos são os pebas, um termo muito comum no termo sergipano, né? Você é um peba, né? E os cabaús. São pertencentes de grupos políticos e talvez de processos econômicos totalmente diferentes. Os pebas, os republicanos antigos, que lutam desde o processo antigo da monarquia para a queda. E nós temos aqui os cabaús, os ex-monarquistas, pessoas que ainda acreditavam que a monarquia pudesse retornar para o processo político brasileiro, coisa que não aconteceu, e vocês sabem muito bem disso. Então vocês perceberam como o Sergipe fez parte do processo de república, mas eu estou falando agora não do processo político. Na próxima aula vamos entender as revoltas sociais, vamos entender a participação de Sergipe na Guerra de Canudos. Um abraço e até a próxima.